Olá, estamos começando mais um From the Top da revista Autodata, edição de agosto, e também da Autodata Web TV. O nosso convidado de hoje é Arnaldo Iesi Júnior, diretor-geral da BorgWarner, e que vai falar um pouco desse novo momento da empresa aqui no Brasil. Para ajudar a entrevistar o Arnaldo nessa conversa, que com certeza tem muitas novidades, inclusive no segmento de diesel, estou aqui com o Lécio Stefano, diretor da Autodata Editora. Arnaldo, obrigado por ter participado, aceitou nosso convite. E eu queria começar fazendo um pouquinho desse balanço dos últimos anos da BorgWarner aqui no Brasil. Nos últimos 5 anos, se não me engano, vocês investiram mais de 100 milhões de reais aqui no país, 70 milhões dos quais numa fábrica nova para produzir, dobrar a produção de vocês aqui. É um momento de coincidência com o Inovarauto ou tem um fundo de preocupação já com essa proposta dessa nova fábrica? Primeiramente, boa tarde, agradeço o convite aí da Autodata. A BorgWarner está presente aí no Brasil há quase 40 anos, desde 1975, e sempre atuou nesses últimos anos, principalmente no segmento de veículos pesados, né, fabricando aí os turbocompressores para motores diesel de caminhão, ônibus, tratores e máquinas de construção. E nos últimos anos nós temos observado aí mundialmente falando uma tendência, né, de motores menores, o chamado downsizing, com uma menor capacidade volumétrica, né, porém sem perda de potência ou desempenho, em função das regulamentações que existem aí nas diversas regiões do mundo relacionadas aí à redução de consumo de combustível e emissão de poluentes, né. Então, nós da BorgWarner acreditamos que essa tendência mundial ela está chegando aqui agora no Brasil. E falando um pouquinho aí sobre os investimentos recentes que você comentou, em função dessas tendências, a gente acredita que essas tendências, né, vão estar chegando aqui no Brasil, a BorgWarner decidiu fazer esse investimento nessa nova unidade, nessa nova fábrica, na cidade de Itatiba, e também com um centro de pesquisa e desenvolvimento, né. A decisão de investimento foi tomada até mesmo antes da oficialização aí do Inovarauto, né, da publicação do Inovarauto, em função da gente acreditar nessa tendência de downsizing em motores menores, né. Então foi um investimento aí de 70 milhões de reais para se construir uma fábrica que tem o dobro do tamanho da fábrica antiga lá de Campinas. Estou falando qual a capacidade dessa fábrica? Capacidade aí de 500 mil turbos no primeiro momento, podendo até ser duplicada essa capacidade para 1 milhão de turbos, né. E foi uma fábrica concebida aí dentro dos padrões de Green Building, construção verde sustentável, com padrões de segurança aí mundiais, e temos espaço livre nessa nova fábrica já preparado para receber aí, então, a fabricação de turbos para veículos de passeio. Aí entra uma consideração que eu considero importante de destacar. Essa fábrica já está funcionando, né, desde abril. Isso significa que a decisão dessa fábrica foi realmente tomada bem antes do Inovarauto ser sequer cogitado. Essa fábrica seria feita assim, com Inovarauto ou sem Inovarauto, é isso? Isso é verdade. A decisão de investimento dessa nova fábrica foi tomada no início de 2011. Né? A construção propriamente dita começou em meados de 2011 e no final do ano passado a gente já estava com a fábrica pronta, né, terminada, inclusive com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento também. Então a gente conseguiu aí em 1 ano e meio, né, tomar a decisão e colocar a fábrica em operação. Iniciamos aí a transferência de 100% da operação de Campinas para Itatiba no final do ano passado, né, e como você mencionou, em abril desse ano aí inauguramos oficialmente a fábrica e já está totalmente operando lá 100%. E para vocês, o que o Inovarauto muda? O Brasil, se a gente olhar um pouquinho o que está acontecendo aí no restante do mundo, o Brasil é um dos poucos países que não tinha uma regulamentação de redução de consumo de combustível, né? Então, acho que com o advento do Inovarauto, e com essa meta de consumo de redução de combustível e com penalidades associadas a isso, a gente percebe, né, que realmente vai ser necessário para as montadoras aí estar introduzindo novas tecnologias nos veículos e nos motores, né? E aí que o turbo da BorgWarner entra, né? Porque o turbo da BorgWarner
a gente consegue, com a utilização desse turbo nesses motores menores, estamos falando de motores aí de 3 cilindros, que variam de 1 litro a 1,4 litros, né, você consegue ter uma melhor eficiência energética, né, consequentemente uma redução também de emissões, né, porém sem perda de desempenho, sem perda de potência. Mas na verdade, quando se fala em turbo aqui no Brasil, se associa desempenho e exatamente a potência e esportividade, né? E não necessariamente economia. Isso é uma questão de imagem que isso tem que ser driblado ao longo do tempo pelas próprias montadoras, não? Com certeza, eu acho que houve uma experiência no Brasil relacionada a turbos ano passado, que foi uma experiência que não deu certo, mas porque o apelo que foi dado no passado era um apelo de esportividade. E a gente sabe que, na verdade, a introdução de turbos e motores ela está relacionada muito mais à redução de consumo de combustível, à redução de emissões do que esportividade, do que desempenho, né? Como você falou, o mercado de vocês é máquina agrícola, máquina de construção, não dá para imaginar o cidadão querer botar Um caminhão. Um caminhão num trator, né? Usar para dar pau ali. E o que a gente percebe, né, se a gente olhar um pouquinho o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, o advento de motores aí, né, com menor capacidade volumétrica, de 3 cilindros, o chamado downsizing, já está implementado lá já fazem anos e anos. Né? E hoje, se a gente olhar o mercado europeu como um todo, a penetração de turbos no mercado europeu está em torno de 50%, ou seja, 50% dos veículos fabricados hoje na Europa, né, contém aí motores com alta eficiência energética e turbocompressor presente nesses motores. Mas isso diz motores gasolina, ou diesel ou tudo? Esses 50%? Os 50% nós estamos falando de tudo, né? Diesel e gasolina. Se a gente olhar só motores diesel, que representam em torno também de 50% da frota de veículos na Europa, basicamente 99% desses motores têm turbocompressores, né? E que a gente está observando agora um crescimento muito grande da penetração de turbos em motores agora a gasolina lá na Europa. Então o crescimento lá na Europa, no caso da BorgWarner, ele está baseado no aumento de penetração de turbos para motores a gasolina, né? Quando a gente fala de Ásia, por exemplo, em termos de regulamentação de consumo de emissões, eu diria que a Ásia está até um pouco mais atrasada que o Brasil. Porém, em função da questão de Ásia querer se preparar para poder exportar para outros mercados, a gente tem hoje na Ásia uma introdução, uma penetração de tudo em torno de 15%. Você está falando China, por exemplo? China, por exemplo. E isso vai chegar aí nos próximos anos facilmente a 30% de penetração, né? Então, se a gente olha assim o mercado mundial de turbos hoje, a gente poderia dizer que a gente tem hoje em torno aí de 30 milhões de turbos sendo produzidos aí para atender esses mercados mundiais, equivalente aí a uma penetração de 20% a 25%. E nós da BorgWarner acreditamos que em torno de 10 anos esse mercado vai dobrar. Ou seja, nós vamos estar fazendo aí, em 10 anos, 60 milhões de turbos, com uma penetração podendo chegar até 50% dos veículos produzidos, né? Então existe realmente essa tendência grande de penetração cada vez maior de turbos em motores. Aí. Você falou em diesel e gasolina. E o nosso flex? Você tem que mexer muito na tecnologia do seu turbo? Nós estamos aí em trabalhos avançados, né, de entrega até de protótipos para algumas montadoras aqui no Brasil, já, né, para atender aí o Inovar Alto. E o que está se falando aqui é para o motor flex, né? Então essa é uma particularidade que existe aqui no Brasil em relação, por exemplo, ao mercado lá da Europa, né? E o que nós fizemos para se preparar em relação a isso, além de ter a fábrica nova, então nós construímos também um centro de pesquisa e desenvolvimento lá na cidade de Itatiba, no mesmo site, e nós temos lá 4 salas de teste para motores, e essas salas são equipadas para fazer teste de motores tanto com os 3 combustíveis, né? Com diesel, com etanol e com gasolina. E o foco está sendo realmente o motor flex, né? Uma outra ação que nós tomamos aí também para se preparar para o que está vindo aqui para o Brasil, nós temos engenheiros brasileiros que nós mandamos para o nosso centro de pesquisa da Alemanha, e eles já estão testando motores flex lá na Alemanha, né? Para entender o que realmente vai ser necessário em relação ao turbo, se vai ter alguma modificação necessária para o mercado aqui local, né? Então esses trabalhos, esses testes já estão acontecendo lá na Alemanha. Bom, a gente está falando sobre
combustível e, obviamente, volta e meia um tema recorrente aqui no Brasil, a questão do diesel do carro ou não. Nós temos quase 40 anos, aí 40 anos, se não me engano, sem diesel em carro. E eu queria falar um pouco com você a respeito disso, mas a gente fala isso logo depois de um breve intervalo. Até já. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos pra essa reunião resolver logo esse assunto aí. Voltamos com o From the Top da revista Autodata, edição de agosto, com Arnaldo Iesi Júnior, que é o diretor-geral da Borg Warner. Antes do intervalo, Arnaldo, a gente estava falando um pouco sobre diesel, né? Você estava falando da importância da participação do diesel no mercado europeu, em conjunto com o turbo. E no Brasil nós estamos há quase 40 anos sem diesel para carros de passeio. E, no entanto, acaba de ser apresentado o Aprove Diesel, um movimento que eu acho que, se não me engano, vocês fazem parte também. Eu queria entender um pouco mais do que é esse Aprove Diesel e onde vocês querem chegar com isso. Vocês querem a volta do carro de passeio com diesel no Brasil? É possível? É viável? Eu acho que a questão do diesel eu acho que o Brasil é o único país do mundo em que o diesel não é regulamentado, né, para ser utilizado em carros de passeio, né, abaixo de 1 tonelada. E, na verdade, esse trabalho está mais ligado ao fato de a gente prover para o consumidor final uma opção de escolha, né? Eu, particularmente, não acredito que o diesel vai ter uma penetração muito grande no Brasil, né, mas eu acredito que o consumidor final tem que ter o direito da escolha. Então, por exemplo, se você pegar aí um consumidor que tem uma rodagem, né, em termos de quilômetros muito alta por ano, por exemplo, um taxista, frutistas, eu acho que o diesel seria uma opção viável, né, para esse tipo de consumidor. A gente conhece os custos do motor diesel em relação ao motor, né, flex ou gasolina. Que é bem maior. É maior, né, porém entra a questão do custo-benefício. Então, novamente, né, para o consumidor que roda bastante, se ele colocar na ponta do lápis e fizer conta, talvez seja uma opção viável para esse tipo de consumidor. E a ideia é o Aprove Diesel, na verdade, o que vem a ser? É um movimento de uma organização de empresas tentando esclarecer o governo sobre essa possibilidade? O Aprove Diesel vai ser lançado oficialmente aí no decorrer dessa semana, né, no Fórum SAI lá de Curitiba, e em que essa organização vai estar abordando aí as várias partes interessadas, né. Há muitos debates aí em relação à tecnologia. Eu acho que tecnologia é uma coisa que os motores diesel evoluíram, né, tremendamente aí nos últimos anos, né. É uma coisa a ser trabalhada no Brasil também, porque existe aí, né, por parte do consumidor final, uma imagem ainda negativa em relação ao diesel, uma imagem de um motor que polui, uma imagem de um motor que é ruidoso, o que não é mais verdade com toda essa evolução da tecnologia, né. Existe a questão do debate entre a disponibilidade do combustível, né. Então, acho que no lançamento oficial, todos os sistemas e todos esses aspectos aí vão ser bastante aí debatidos, né? Então, a intenção dessa organização é, na verdade, mostrar para o consumidor final, né, os prós e os contras, e para que segmento de mercado, né, o diesel seria viável, e, novamente, né, deixando como livre escolha ao consumidor, né? Esse é o mote dessa organização. No mínimo vem boa hora, porque nós estamos vivendo um movimento aqui na cidade de São Paulo, do nosso prefeito, andando na direção contrária, né? Andando na direção da origem de não ter automóvel diesel no Brasil. É colocar a gasolina mais alta, um imposto mais alto, para subsidiar o diesel, porque o diesel é o transporte coletivo. Pronto, se deu esse passo, esquece, nunca mais teremos automóvel diesel. Bom, voltando à Borg Warner especificamente, nós estamos no momento de inovar alto. Você falou que tem encaminhado alguns protótipos ou algumas negociações com montadoras para dotar esses veículos do equipamento que é principal de vocês, que é exatamente o turbo. Você acredita que, eu já vi uma discussão sobre a viabilidade de turbo em carros de baixo custo, seria um pouco difícil, exatamente em função da elevação do custo do produto final. E que esses dispositivos, no caso do turbo, seria mais adequado a motores 1.6 ou até maiores, em função exatamente de você diminuir o custo no preço final.
Você acredita que vamos ter carro 1.0 de fato, ou 1.3, enfim, com turbo aqui no Brasil? Porque o peso tem um peso importante, não? Nós da Borgone, nós estamos enxergando aí uma penetração de turbos no Brasil para motores na faixa de 1 litro a 1.4 litros. Isso em função da meta de redução de consumo de combustível, né? Porque a meta de redução de consumo está baseada na média, né, da frota fabricada lá em 2018. Né? Se a gente considerar que o mercado brasileiro, né, uma grande parte desse mercado são veículos, carros pequenos, motores nessa faixa, então é onde a gente está enxergando sim, e estamos já trabalhando, inclusive entregando aí protótipos, né, para motores nessa faixa de 1 litro a 1.2 litros, motores 3 cilindros flex, né, porque é onde existem os maiores volumes, a massa de volumes aí para o Brasil. Como você disse, vocês já estão trabalhando no desenvolvimento dessa nova geração de motores, digamos assim, né? Sem especificar a montadora, dá uma ideia para nós do que é essa nova geração de motores que vem aí. Esses motores nós estamos falando de motores que já estão desenvolvidos lá na Europa, né? São motores aí, novamente, 3 cilindros, né? com turbos e outros componentes aí. Que todos os motores que estão presentes no Brasil já têm essa nova família de motores desenvolvida lá na Europa. Então, o que está acontecendo é que essas montadoras estão trazendo esses motores já desenvolvidos da Europa para cá, e aí existe então a particularidade do etanol. Né? Então, nós estamos aí rodando testes de validação, testes de rodagem, né, com os turbos que também nós já temos disponíveis lá na Europa para esses motores, e identificando o que será necessário de adaptação, modificação de produto para o combustível brasileiro com o Grupo Flex, né, o etanol que a gente tem aqui no Brasil. Tá, um motor 1000 turbinado equivale a um motor o que sem turbo? O motor 1000 turbinado ele equivale, depende muito de aplicação para aplicação, mas no geral equivale aí a um motor 1.6, né? Então é a mesma coisa dizer que com um motor 1.0 você tem o mesmo desempenho que um motor 1.6, né? Porém uma capacidade volumétrica menor, então ele consome muito menos combustível e consequentemente, né, reduz a emissão de poluentes. E diz uma coisa, nós estamos falando sobre carros de passeio, mas você tem um peso muito grande em veículos comerciais, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas. Esse cenário de turbo hoje no Brasil, nesse segmento, como é que está? Como está sendo a expansão desse mercado para vocês, especificamente? A Borgone é líder no segmento de turbocompressores para veículos pesados, né, aqui no Brasil, e esse segmento é um segmento importantíssimo para a gente, vai continuar sendo importante para a gente no futuro. Hoje, se a gente olhar a produção da Borgone, nós temos aí em torno de 80% dos turbos são destinados a veículos pesados e em torno de 20% a veículos leves e utilitários. Então a gente já tem, na verdade, hoje na nossa fábrica, produção de turbos aí para o que a gente chama de veículos utilitários. Né? São picapes e vans, então nós já temos isso daí. E com a introdução... Você diz leves, é isso? Carro de passeio não está nessa conta ainda. Carro de passeio ainda não está na conta, né? Mas o que a gente observa aí como tendência para os próximos 10 anos é que o turbo para o carro de passeio ele vai, ao longo dos anos aí, representar muito mais do que veículos pesados pelo próprio tamanho de mercado. Né? Então a gente chega hoje, nós temos aí 20% de turbos para veículos, vamos dizer, picapes e vans, 80% para pesados, e a gente enxerga aí uns 50%, chega a 50% para veículos leves de passageiro, né, e 50% para pesados nos próximos aí 10 anos. Nós estamos falando de um mercado para veículos de passageiro. Eu mencionei sobre a penetração de turbos na Europa e na Ásia, né, e também nos Estados Unidos é um fenômeno que está acontecendo. O que a gente chega para o Brasil é uma penetração em torno de 10%, tá, dos veículos terem aí motores turbinados. Né? Se a gente falar disso daqui 5, 6 anos, estamos falando aí de em torno de 500 mil turbos, né, num cenário até que conservador. Independente se você tiver carro a diesel ou não? Independente do carro a diesel, acho que se tiver carro a diesel esse número tende a aumentar, né? Porque todo motor diesel tem o turbo como um componente lá. Né? Mas esquecendo, deixando um pouquinho o diesel de lado, a projeção que a gente tem é de um mercado aqui no Brasil de em torno de 500 mil turbos nos próximos até 2017, 2018. Né? E te perguntaria o seguinte,
Para você entrar na área de automóvel, você já teria que dar um salto de quantidade. E agora você, além de tudo, você tem um novo arauto te obrigando a dar esse salto de quantidade ao mesmo tempo que você dá um salto de aumento no índice de nacionalização. Seus fornecedores estão prontos para te acompanhar? Eu gostaria que você respondesse isso sim, mas eu vou pedir uma gentileza de fazer um pequeno intervalo para que a gente aborde esse assunto com mais temor aí no próximo segmento. A gente volta já. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda. Vou jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Voltamos com o From the Top da revista Autodata, com o Arnaldo Iese Júnior, que é o diretor-geral da Borg Warner aqui no Brasil, e com essa Stephanie. E a Stephanie fez uma pergunta antes do nosso intervalo sobre a capacidade da base de fornecedores a atender as demandas de uma empresa como a Borg Warner, no sentido de também atender o próprio Novo Arauto. A situação está um pouco complicada, há uma certa grita de vários fornecedores sobre a questão da base aqui no Brasil de fornecedores. Como que você avalia isso? Esse é um tema realmente bastante relevante. Nós, na Borg Warner, nós não deixamos de ser uma mini montadora, porque nosso produto tem aí em torno de 30 a 35 componentes diferentes. Um turbo. Um turbo, e temos aí fundidos de alumínio, temos fundidos de ferro, temos peças estampadas, usinagem de precisão, temos peças de cobre, ou seja, temos todo tipo de componente e tecnologias aí de processo. E, então dependemos fortemente de uma base de fornecedores aí robusta, e é um tema que nos preocupa bastante porque o que a gente tem observado ao longo dos anos é uma base de fornecedores, aí falando do nível 2 da cadeia, cada vez mais fragilizada, cada vez mais fragilizada financeiramente, cada vez mais com dificuldade de se realizar novos investimentos. Então, assim, é um grande ponto de interrogação que nós temos, porque a gente sabe que o mercado brasileiro vai crescer, vai continuar crescendo, nós temos observado aí várias montadoras investindo cada vez mais aqui no Brasil, mas a grande questão é se o Brasil está preparado aí com a sua base de fornecedores para suportar esse crescimento. Nós, a Borg Warner, temos como estratégia comprar localmente aqui no Brasil. Porém, o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos é que nós temos aí sendo forçados a estar importando cada vez mais. Então, nós ainda temos aí os 60% no mínimo de conteúdo local, de compras locais, nós ainda estamos atingindo esse limite, porém a gente observa aí uma tendência de se importar cada vez mais. E o que a própria balança comercial de autopeças divulgada pelo Sindipeças aí está mostrando isso. Então, é uma tendência preocupante. O que nós temos feito para tentar atacar esse problema, nós temos feito acordos aí de cooperação com alguns fornecedores e nós temos então investido nesses fornecedores. Nós temos trazido experts das nossas unidades no mundo com conhecimento nessas peças de mais alto volume para casa de passeio, com materiais mais nobres, para que esses experts nossos desenvolvam, passem tempo nos fornecedores, desenvolvendo então os nossos fornecedores para que ajudem eles a estarem aptos para iniciar a produção desses altos volumes com mais requisitos técnicos. Então é uma das ações que nós temos tomado. Temos também levado alguns fornecedores brasileiros para visitar fornecedores na Ásia, na Europa, que já estão acostumados com altos volumes de produção, com esses tipos de materiais diferentes, como uma forma também de treiná-los, de capacitá-los. Então esse é a grande preocupação que nós temos e é um tema bastante relevante que a gente precisa continuar investindo bastante para poder preparar a nossa base. Quando você fala em investimento, você está falando do suporte de expert e de know-how e também financeiro ou não? Nós oferecemos, não suporte financeiro, mas nós oferecemos algumas condições de facilidade de pagamentos sempre que é possível. Então, existem alguns instrumentos aí de facilitação financeira que nós temos aí implementado com os fornecedores. Mas estamos atuando sim fortemente mais na questão do suporte técnico.
Agora, teoricamente, de tudo que se falou de inovar alto até agora, para atender justamente essa base que é fragilizada, tem um caminhão de dinheiro do BNDES, outro caminhão de dinheiro lá na FINEP. Por que não está funcionando a coisa? O que a gente observa, novamente, falando de fornecedores aí do nível 2 da cadeia, chamados Tier 2, é que são empresas, na sua maioria, familiares, né, que têm uma dificuldade muito grande de captação desses recursos, né? Então, fala-se muito que os recursos estão disponíveis, mas quando a gente conversa com essas empresas, eles têm uma dificuldade muito grande de captar, de obter esses recursos, e uma dificuldade muito grande de realizar, então, os investimentos que eles precisam, tanto na otimização do processo produtivo, para buscar competitividade, né, comparáveis a níveis lá fora, como na capacitação, né, das pessoas. Quer dizer, não é falta de vontade dessas empresas de investir, elas não estão conseguindo mesmo. Não estão conseguindo captar os recursos aí. Então, acho que cabe aí aos outros níveis da cadeia, né, cabe aos montadores e cabe aos fornecedores Tier 1 aí como a Borg, tentar de alguma forma ajudar, porque senão a pergunta que fica né, daqui a 10 anos, se a gente não conseguir reverter essa tendência de importar cada vez mais autopeça, o Brasil vai ser um mero montador de veículos, né, e como é que fica o restante da cadeia aí, né, de suprimentos. Você falou em importação de autopeças. Vocês importam alguma coisa? Vocês, com um segmento especificamente, ou tudo que vocês utilizam aqui, vocês têm produção local? Todos os produtos acabados, né, que a gente fornece para os clientes finais são produzidos aqui localmente, né? Agora, tanto os tubos compressores que a gente produz na nossa unidade de Itatiba, como os ventiladores de embreagem viscosas, eles são montados em Itatiba, mas eles contêm componentes que são esses importados, né? Mas quando eu digo assim, desde o veículo pesado, caminhão, por exemplo, até futuramente um automóvel de passeio, vocês vão ter produção local, ainda que com componentes importados, claro. Apesar das dificuldades aí que existem, desafios, a estratégia da Borg Warner é que ela tem uma presença global muito forte nas várias regiões do mundo, e a estratégia da Borg Warner é que a localidade na região abasteça os clientes da região. Então, a fábrica de Itatiba é a fábrica da Borg Warner que vai abastecer todos os clientes da América do Sul. Então, essa é uma estratégia corporativa. Hoje vocês trabalham com qual índice de nacionalização? Hoje nós estamos ainda acima de 60% de índice de nacionalização, mas, novamente, a gente observa aí, a gente tinha um índice de nacionalização muito maior, a questão de 5, 10 anos atrás, né? Então, essa negociação ela vem diminuindo ao longo dos tempos, ainda estamos acima de 60% de localização, e queremos manter esse nível, porque sabemos, né, que com um inovar alto e vem aí inovar autopeças, com o nome que tiver, né? Com o nome que tiver, vai haver, né, existe aí a discussão de ter aí uma rastreabilidade das autopeças também, né? Então vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser, como é que vai funcionar isso daí, tem muitos pontos de integração, como é que vai ser o controle disso daí. Mas pode ser que as empresas aqui tenham que realmente buscar, né, esse conteúdo local. Então a gente está atingindo esses 60%, vamos continuar desenvolvendo novos fornecedores aqui no Brasil, né, e ajudando, né, no que for possível para tentar manter no mínimo esse 60% de índice local. Agora você falou que no passado você já tinha um índice de nacionalização maior e hoje é menor. Isso se deve à incapacidade da base de fornecedores ou também à sofisticação do próprio produto que nos últimos anos, que talvez você tenha componentes que necessariamente você não tem aqui? Esse fenômeno está acontecendo devido a uma série de fatores, né? O primeiro fator é que muitas empresas do nível 2 estão fragilizadas financeiramente, então tem muitas empresas em processo de concordato, né? Esse é um fator. O segundo fator é que... Concordato, você tem fornecedores em concordato. Temos fornecedores aí passando sérias situação financeiras. Nem um pouco confortável, nem um pouco confortável. A dele e dos outros. Isso não é um privilégio só da Borg, mas é um privilégio novamente, né, não é privilégio, né, mas é uma questão que está acontecendo com toda a indústria. Mas um outro fator que está contribuindo para isso também é a questão de competitividade. Então ninguém quer importar da China, ninguém quer importar da Índia, mas existem vários casos aí em que o produto chega aqui depois de todos os impostos, depois de todo o frete, seguro e tudo mais, chega aqui ainda mais barato.
A questão agora do dólar, claro, essa desvalorização do real aí, ela está fazendo as empresas repensarem um pouquinho, né? Mas mesmo no nível do dólar que a gente está hoje, ainda assim é possível comprar de China e de Índia, aí você tem um produto chegando aqui, depois de todos os impostos, ainda mais barato do que o produzido aqui. Quando você fala na bala que é 10%, 5%, 50%? Varia de componente para componente, né? Mas tem empresas, por exemplo, que quando a gente fala em fundições, né, tem empresas que estão bem mais preparadas lá na Ásia. Então depende muito da tecnologia, do componente em questão. E ficando nesse momento atual, que você falou que você importa cerca de 40% dos seus componentes, e tudo isso foi afetado por uma mudança cambial extremamente rápida. Como é que vocês estão fazendo para enfrentar essa elevação de custo que vocês tiveram? Por isso que a estratégia da Borgone, novamente, é comprar localmente, né? Por o segmento de veículos leves que nós estamos entrando aí, como os volumes são maiores, nós não queremos correr o risco aí de uma importação, de uma greve de alfândega, de uma variação cambial como que está acontecendo agora, né? Então nós temos a estratégia sempre de dual sourcing, né, para projetos com volumes maiores que permitam a gente investir e ter aí 2 fornecedores, né? Então esse é o caminho que a gente está tomando para esses projetos novos que nós estamos aí trabalhando agora com volumes maiores, é o caminho do dual sourcing. Mas e nesse momento presente, como é que está sendo? Você tem que compensar isso de alguma forma? Você vai compensar no balanço? O que, no caso da Borgone, que nos ajuda um pouco aí em relação ao momento presente de variação cambial, é que nós ainda temos aí 20% das nossas vendas como exportação. Tá. Então a gente acaba conseguindo tendo aí um hedge natural, né, para exportações em dólar. No caso de exportações em euro, como nós exportamos bem menos para a Europa, então já se torna um problema. E nós temos um componente que não existe fornecedor aqui no Brasil, nós temos que importar da Alemanha. Então nesse caso é um pouco mais difícil de gerenciar, mas na maioria dos casos a gente consegue compensar essa variação com um hedge natural, exportando aí 20% da nossa produção. Agora você falou de exportação, 20% da sua produção vai para fora. Com esse novo cenário do dólar, possivelmente deve ser um cenário mais prolongado, como você imagina a exportação a partir do Brasil? É América do Sul mesmo, que vocês vão se preocupar, ou vocês já vê um novo cenário com esse dólar onde está? A Borgone exporta bastante para o mercado de reposição, aftermarket, né? No mercado de aftermarket, basicamente exportação para a América do Sul. Para o mercado de OI, montadora, aí sim nós temos exportação para Estados Unidos e Europa, né? Agora, a Borgone, como todas as empresas aqui no Brasil, estão tendo cada vez mais dificuldade, né, para exportar. Então, nós ainda temos esse nível bastante saudável de 20% do nosso faturamento sendo exportado, mas a gente não vê perspectivas pela frente aí de aumento dessa fatia de exportação. Mesmo com essa mudança cambial? Com o nível de dólar que está até agora, a gente ainda não vê essa mudança. O que a gente percebe de oportunidade com o nível do dólar que nós temos agora é de trazer outras unidades, outras linhas de produto da Borgone para o Brasil. Essa é a estratégia também do investimento feito aí antes até mesmo de Novar Alto, né, em se ter uma fábrica capacitada com espaço para trazer outras linhas de produto. Então, por exemplo, os motores downsizing, além dos turbos compressores, eles contêm também sistemas de acionamento por corrente e comando de válvula variável, que essa é uma divisão da Borgone presente em todo o mundo. Então estamos em estudo de viabilidade para localizar a produção desses componentes. Hoje vocês já fornecem alguma coisa semelhante vindo de fora? Não? Hoje, para a geração de motores atuais, ainda não, mas para a nova geração de motores com eficiência energética, a gente enxerga a produção dos componentes. Temos uma outra linha de produto que já é sim fornecida aqui para o Brasil, sendo importada hoje, que são os resfriadores de gases do EGR, sistema GR para motores diesel. Então temos clientes aqui no Brasil com tecnologia Euro 5, motores Euro 5, que já importam esses componentes da Borgone de fábricas lá fora. E com a questão da desvalorização do real, fica cada vez realmente mais interessante a gente localizar a produção. Então é um outro estudo de viabilidade que nós estamos fazendo para trazer a montagem desses EGR Cooler, né, para motores diesel aqui para a fábrica de Itatiba. Você arriscaria um palpite de onde vai parar esse dólar? Essa
é o que a gente se Uma pergunta pergunta que todo vale dia. $1 milhão. É o que a gente se pergunta todo dia, ninguém esperava essa desvalorização brusca e tão rápida como aconteceu. Né, a projeção dos bancos mesmo, né, a gente olha isso sempre e, né, isso não era esperado. Nós estamos trabalhando em termos de orçamento para o ano que vem com o nível atual. Né, Em torno de 2,30, 2,40. Agora me chamou a atenção, Arnaldo, você sempre falou da Borg Warner, tecnologia, know-how, tudo, você sempre se referiu à Europa e nunca aos Estados Unidos, embora a Borg Warner seja uma empresa americana. Por quê? Porque identificação de mercado, de produtos, de linha de produtos? É verdade, a Borg Warner é uma empresa americana, né, com sede em Auburn Hills, na Detroit. Porém, nós temos dois centros de tecnologia. Nós temos um centro de tecnologia nos Estados Unidos e temos um centro de tecnologia na Europa, na Alemanha, especificamente na Alemanha. Se a gente olhar a característica do mercado brasileiro, e falando especificamente de motores, né, tanto para veículos pesados como automóveis, carros de passageiro, esses motores que vêm para o Brasil são todos um transplante, né, de programas de plataformas europeias. Né? Então, por isso, a necessidade de a gente trabalhar muito próximo dos nossos centros de tecnologia lá na Europa. Né? Então, novamente, por isso que nós mandamos engenheiros brasileiros para o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento lá da Alemanha, esses engenheiros brasileiros trabalhando então com montadoras que estão sediadas lá na Europa, né, para então fazer essa transferência desse produto da Europa para o Brasil. Você até agora estava nesse mercado de caminhões, máquinas agrícolas, picapes, tudo bens de alto valor agregado. E agora você vai passar por um bem de baixo valor agregado, que é um automóvel na faixa de 1.000 cilindradas. Até agora, o seu turbo custar 10, 20 reais a mais, não faz nenhuma diferença. Daqui para frente, se ele custar 10 centavos a mais, você está fora do mercado. Você já contou isso para os seus engenheiros? Esse é um tema de bastante discussão interna. A Borg Warner, mundialmente falando, ela tem bastante experiência já no segmento de carros de passeio. O forte atua em todos os segmentos, mas o forte em termos de volume é carros de passeio. Né? No Brasil nós estamos entrando nesse segmento agora, esse é realmente um dos grandes desafios, né? E aí que entra a questão da base de fornecedores, porque nós vamos precisar realmente trabalhar cada vez mais forte em competitividade. Nós sabemos que o segmento de carros de passeio é um segmento que exige aí, né, uma redução nos preços anuais significativa. Por outro lado, nós temos a questão do aumento de mão de obra, do custo de mão de obra muito acima da inflação. Se a gente comparar o custo de mão de obra do Brasil com países aí como Polônia e México, né, o Brasil está com um custo de mão de obra que é quase o dobro desses países aí. Vocês têm produção nesses dois países? Nós temos produção na Polônia, temos produção no México, né, e a gente brinca bastante dentro de casa lá que são competidores dentro de casa, né, porque a Borg Warner tem uma fábrica no México também, uma fábrica relativamente nova, com capacidade instalada, disponível para, né, abastecer os mercados. Estrategicamente, a América do Sul vai ser abastecida por unidade estativa, mas quer queira, quer não, são sempre comparações que são feitas. Né? Então vai requerer, sim, de nós sermos cada vez mais competitivos, buscarmos aí soluções inovadoras, como está realmente fazendo esse acordo de exclusividade com fornecedores e está desenvolvendo esses fornecedores, né, para tentar fechar a famosa equação. Né? Muito bem. Eu gostaria de agradecer o Stefano, nosso diretor, e especialmente a você, Arnaldo, pela presença aqui e desejar que negócios mais turbinados aí a partir de 2014, 2015, e já deve ter alguma novidade nesse mercado, né? Nós estamos enxergando aí o início de produção em 2015, né, esses turnos. Muito obrigado. Agradeço. Eu te agradeço. Voltamos numa próxima oportunidade com a Autodata Web TV e o From the Top. Até mais.